Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Na lição de número 6, estaremos estudando a condição dos gentios sem Deus. O nosso texto-alvo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que se encontra na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. A nossa verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiro das promessas. Hoje estaremos estudando a aliança, o pacto que Deus fez com Abraão e sua descendência. Leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12, também em Romanos, capítulo 4, versículo 12 e 14. Faremos a leitura. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, na nossa introdução hoje, nessa presente lição, veremos que o autor aos Efésios lembra os gentios antes da nossa regeneração, como era a nossa condição sem Deus. Então, foram 5 formas de privações que foram citadas, que são: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Estaremos nessa manhã com a nossa professora Sônia, estudando mais uma lição. A paz do Senhor, irmã Sônia. A paz do Senhor, Fernanda, irmã Sandra e a toda a família EBD. Que bom estarmos reunidos novamente para darmos sequência à série de estudos bíblicos baseado na carta aos Efésios com o tema A Igreja Eleita. Como a professora Fernanda já disse, vamos falar hoje sobre condição dos gentios sem Deus. Ponto 1. Chamado incircuncisão. O primeiro conceito de circuncisão. Aqui vamos nesse ponto aprender 4 coisas importantes. A primeira, a circuncisão é algo criado por Deus. Não nasceu na mente humana, e sim na mente de Deus. Foi Deus quem criou a circuncisão. Segundo ponto, a circuncisão é uma lei, está no texto sagrado. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, circuncida todo menino de sua casa, homens e estrangeiros, que está com você circuncida. Então Abraão circuncida Ismael e depois Isaque, porque foi Deus quem ordenou. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Gênesis 21, versículo 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Era ordenança, era ordem e mandamento de Deus. A terceira ideia da circuncisão, ela era uma marca da promessa. Todos que olhassem saberiam que ele tinha a marca da promessa. Era uma identificação pessoal, era uma marca que a pessoa carregava. Um exemplo foi o que aconteceu com o menino Moisés.
quando ele jogado nas águas do rio Nilo, a filha de Faraó, quando foi se banhar, encontra um menino. Ao olhar, ela percebeu que ele era um hebreu, não somente pelas vestes, mas porque ele era um menino circuncidado. A circuncisão tinha data e acontecia no 8º dia de nascimento do menino. Moisés já estava com 3 meses e foi identificado pela marca. Era essa marca que identificava a nação de Israel. Ponto 2. O significado religioso da circuncisão. Qual o significado principal da circuncisão? O significado principal é a separação. Significava que ele era separado, santificado. Aqui é o significado da circuncisão materializada. A espiritualidade da circuncisão, a materialização dela. O que significa então a circuncisão no mundo espiritual? Significa que você abandonou o pecado e vive agora uma vida nova com Deus. A circuncisão era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircuncisos. Está em Atos capítulo 11, versículo 3. Vamos para o ponto 3. A circuncisão do coração. Será que o apóstolo Paulo trouxe algo novo? Com a circuncisão, não precisava ser feito na carne, mas que agora precisava ser feito e realizado só no coração, no mundo interior? Será que é isso que Paulo vem nos ensinar? O apóstolo Paulo não trouxe nenhuma novidade. Ele não falava de algo novo. Paulo falava de algo antigo que já acontecia com os antepassados. Ele já pregava essa circuncisão no coração. Vamos ler o que eu disse à luz da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. E vamos ler. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. É o próprio Deus dizendo que vai circuncidar o coração do homem. Para quê? Para que vivas. Observaram que Paulo não estava trazendo nada de novo, e sim algo pregado pelos seus antepassados? Vamos para o ponto 3. A circuncisão na nova aliança. Quem quer que sirva a Deus em espírito e glorifique somente a Cristo, estará verdadeiramente circuncidado. O que eu disse está em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. O Antigo Testamento enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. O Novo Testamento valoriza somente o sentido espiritual, ao atribuir-lhe um significado mais profundo, relacionando com a crucificação e a ressurreição de Cristo. A circuncisão é um sinal, uma marca, um selo. Portanto, na nova aliança, o Espírito Santo é o selo de confirmação de que estamos em aliança com Deus em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos para o ponto 2. Estranho ao conceito da promessa. Tópico 1. Uma vida sem Cristo. Antes de aceitarem a Jesus como Salvador, os efésios não tinham qualquer ligação com Jesus Cristo. Viviam lá na idolatria. Como só se chega a Deus por intermédio de Jesus Cristo, estavam sem Deus em suas vidas, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ponto 2. Separados da comunidade de Israel. Os gentios, Efésios, não estavam entre o povo de Israel, portanto não tinha aliança com Deus.
Portanto, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Está lá em Romanos capítulo 9, versículo 4. A prosperidade financeira, saúde física, proteção contra os inimigos, governo do próprio Deus no futuro sobre eles, como exemplo das bênçãos da aliança abraâmica. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Maravilha, né? Vamos conferir em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Vamos para o tópico 3. Alienados ao pacto das promessas. Sem conhecimento das promessas de Deus ao seu povo, os gentios efésios viviam na ignorância do amor de Deus para com todos. A aliança de Deus no decorrer dos tempos sempre apontava para a vinda do Messias, Jesus Cristo, o Salvador de todos. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Está em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por meio do conserto do povo e para a luz dos gentios. Maravilha, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Em Gálatas 3,14 vem nos dizer: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, e no nome dos gentios esperarão. Mateus 12, 21. Ponto 3. Sem esperança e sem Deus. No tópico 1 vamos ver: desprovidos de esperança, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque alguém vê, como esperará? Romanos 8, 24. Os gentios efésios não tinham esperança, porque não tinham conhecimento de Deus e suas promessas de um futuro glorioso. Como esperariam o que não sabiam o que aconteceria no futuro? Não lhes foi comunicado isso antes. Agora Paulo acende neles a esperança, depois de ouvir o Evangelho e de aceitarem Jesus como Salvador e Senhor, uma vida eterna com Deus. Depois da morte, não lhes eram sonhado uma nova Jerusalém, uma morada eterna, nem imaginação estar com Deus para sempre. Nunca imaginaram isso. Eles não tinham esperança de vida eterna com Deus. Sem Deus no mundo, é o que vai nos dizer o tópico 2. Os gentios efésios serviam e adoravam deuses de sua imaginação. Eles tinham uma religião, principalmente adorava a deusa Diana dos Efésios. Lembra que eu falei isso na lição passada? Sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Eles acreditavam, eles tinham a divindade deles que eles serviam. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam em muitos deuses. Não há nada pior e mais danoso do que um falso caminho paralelo ao caminho verdadeiro. Parece que o alvo será atingido, mas o resultado é a morte e a condenação. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Está lá em João capítulo 17, versículo 3. Deus lhes ofereceu a salvação pela pregação do Evangelho através de Paulo. Diante do exposto, temos a certeza que Deus ama todos e quer que todos sejam salvos. Não importa qual seja o nosso passado, Deus nos ama e nos envia pregadores para que possamos ouvir o Evangelho. Se acreditarmos e aceitarmos, seremos salvos pela sua graça. Amém. Chegamos a mais o final de uma aula abençoada, onde aprendemos que estávamos excluídos da aliança com Deus. Hoje, o nosso coração foi circuncidado e nos aproximou de Cristo.
Antes de finalizarmos a nossa aula de hoje, queríamos deixar uma mensagem a todas as mamães. Ser mãe, a missão mais linda que Deus nos deu. Um amor incondicional, uma dedicação, ser presente, um dom que Deus deu para cada mulher. Dedicamos esse dia tão especial para todas as mamães, a nossa irmã Sandra, como mãe espiritual, e as futuras mamães que abraçarão seus filhos. Ser mãe é sempre um privilégio único. Parabéns, feliz Dia das Mães. Mãe, mãe, você me ensinou a amar, mãe, a realizar tarefas, planos, e mesmo quando eu achava difícil, você estava lá para me encorajar e para me dizer: não tenha medo de aprender com a escola da vida. Mãe, hoje eu não tenho mais você, mas ainda sinto seu cheiro, seu abraço, seus ensinamentos que me valorizaram, que me ajudaram nessa caminhada de ser mãe e hoje avó. Você me ensinou o caminho da vida eterna através de Cristo Jesus. Você falou para mim do amor de Deus. Hoje, tudo que me faz lembrar de você me traz saudades e orgulho de ter você como minha mãe. Porque eu não digo ter tido você, eu tenho você como a minha mãe. Parabéns a todas as mães, aquelas que têm mães que já partiram. Eu deixo essa mensagem, aquelas que, como eu, as mães já partiram. Um grande abraço a todas as mães, um feliz Dia das Mães. Valorize a sua.